Olá, eu sou o Danilo Leonardi, esse aqui é o Cabine Literária e a crítica de hoje vai ser do livro Nu de Botas do cronista Antônio Prata. A capa desse livro pode enganar um pouquinho, porque em nenhum lugar vem especificado exatamente que aqui dentro vocês vão encontrar várias crônicas. Mas acho que isso não faz tanta diferença assim, a não ser que você compre esse livro procurando um romance, né? Um livro de história, de começo, meio e fim, todas as 140 páginas desse livro, que não é o que vai acontecer aqui. Mas se você der uma olhadinha aqui atrás, na descrição, você já vai ver que tanto o Antônio Prata é um cronista, como esse aqui é um livro de memórias. Acho que deve ser um pouco difícil, até para o próprio autor, dizer onde começa a invenção, onde acaba a memória, porque, enfim, ele fala de várias memórias dele que vão, sei lá, desde os 5 até mais ou menos os 9 anos de idade. É um período meio cinzento na vida de qualquer um, né? A gente se lembra de coisas que aconteceram, mas se lembrar exatamente do que a gente pensou, do que a gente sentiu, lembrar de exatidão dos acontecimentos é um pouquinho difícil. Mas, apesar disso, aqui na sinopse, na orelha, ele promete, vejam bem, não espere encontrar neste livro a perspectiva de um adulto que olha para trás com nostalgia ou distanciamento. Em Nu de Botas, o narrador retrocede ao ponto de vista da criança, que se espanta com o mundo e a ele confere um sentido muito particular, cômico, misterioso, lírico, encantado. Na maior parte do tempo, eu concordo plenamente. Eu acho, inclusive, que o ponto alto do livro é essa capacidade do narrador de retroceder ao ponto de vista da criança. O que gera muitas risadas, obviamente, porque esse livro aqui não é voltado para crianças. Até na capa você já observa isso. Por mais que ela tenha toda uma aparência lúdica, você vê que esse aparelho aqui no meio, que é um toca-discos, já não é uma coisa que uma criança ou um pré-adolescente hoje vai olhar e vai falar: ah, pô, isso aqui é legal, né? Antigamente eu tocava. Não, sabe, esse livro aqui é principalmente voltado para quem nasceu na década de 60, 70, né? Eu nasci na década de 80, então eu já vou dizer para vocês que eu perdi muitas das referências que são feitas aqui dentro, de programas que passavam na TV, de brinquedos que ele queria ganhar, etc. Isso é completamente normal. Mas mesmo assim, eu ainda dei muitas risadas. Por quê? Eu sou adulto. Eu tô lendo as situações que o autor vai me apresentando e eu vou interpretando essas situações com a minha perspectiva de adulto. Mas aí ele vai e joga pra gente, ele praticamente enfia dentro da nossa cabeça a perspectiva da criança frente àquela situação. E ele cria realmente umas situações e umas conclusões muito engraçadas. Em outros momentos, porém, apesar de ele tentar fazer parecer que é a ideia da criança, não fica muito parecendo que é a ideia de criança nenhuma. E isso causa um certo estranhamento que atrapalha um pouquinho a imersão na história. Por exemplo, tem um trecho aqui, no meio de uma das crônicas, que o autor fala que na casa de alguns amigos dele, ao invés de eles usarem pratos brancos, eles usavam pratos azuis. E aí ele diz: pô, como é que eles não sabem que os pratos têm que ser brancos? Tá bom, já achei engraçadinho até aí. Sabe, não precisava dessa frase que veio logo depois, dizendo: tinha pena dos outros, hereges, vivendo errado. Sabe, é um pouquinho inverossímil, não dá pra acreditar muito, por mais que a gente esteja lendo uma história, que uma criança de 5 anos vai ter dó dos outros por causa da cor do prato que eles estão usando. Sabe, ele pode até achar estranho, ele pode achar engraçado, como a gente achou estranho e engraçado lendo o ponto de vista dele. Mas essa frase depois meio que quebrou o clima pra mim. Certo? Isso não acontece com frequência, então não fiquem exatamente muito preocupados se vocês ainda estiverem interessados nesse livro. Isso deve ter acontecido umas 3 vezes que eu tenho notado.
E existe um outro momento na qual a perspectiva do adulto é claramente demonstrada. Em um momento em que ele está fazendo uma análise de comportamento dos coleguinhas dele de rua por conta de um acontecimento triste que tinha acontecido. E ele primeiro apresenta a perspectiva da criança e em seguida ele fala: hoje em dia eu analiso dessa maneira. Então ele claramente se distanciou daquela história para colocar a visão dele hoje. Mas isso que eu tenha reparado, pelo menos, foi uma vez que aconteceu. Então, tá bom, Orelha, né? Na maior parte do livro é realmente isso que acontece. Devo dizer também que uma das características mais marcantes do Antônio Prata para mim foi a capacidade dele de criar suspense nas histórias. Lembrando que a gente está vendo aqui memórias de infância, a gente não está vendo aqui história de detetive, história policial. Então, a habilidade que ele tem de criar um suspense para a gente finalmente conhecer qual que é a perspectiva da criança em relação à história é muito interessante. E com certeza aumenta o impacto e aumenta a probabilidade de você dar umas boas risadas aqui dentro também. E até por não se tratar de um romance, esse livro aqui não vai discutir exatamente grandes questões da humanidade. Até porque, né, quantas grandes questões da humanidade a gente consegue enfrentar quando a gente é uma criança? Mas ele serve muito bem como um registro de comportamento entre os anos 70 e 80, e isso já é um grande elogio. Ah, mas eu sou criança, achei a capa bonita, eu não posso ler esse livro? Olha, você pode, mas eu acho que não vai conseguir entender nenhuma das piadas, porque se o leitor tem só a perspectiva da criança, de como é ser criança, ele vai talvez achar tudo aqui muito óbvio, ou talvez não entender qual que é o sentido do autor afirmar certas coisas. Então, eu acho que tanto o direcionamento como a maior parte do público leitor realmente vão ser jovens adultos e adultos mesmo. No mais, as metáforas desse livro são ótimas, e isso é um ótimo elogio também, porque quando eu vejo metáforas ruins eu sempre falo pra vocês. Então eu tô falando aqui, as metáforas deste livro são ótimas. Mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse livro aqui vai levar 4 troninhos pra mim. Vai ficar no meu coração, eu dei risada e gostei. E é isso aí. Se curtiram, cliquem em gostei, favoritem esse vídeo, se inscrevam no canal, visitem também o nosso site para novidades, notícias, matérias, etc. Até a próxima!